Olá, estamos aqui para mais uma aula, mais uma oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Essa é a classe de novos membros da Igreja Batista de Acari. Nesse tempo de distanciamento social, de afastamento, nós estamos investindo o nosso tempo para estudar a Palavra de Deus através dessa revista, que é a revista que nós normalmente já usamos para a classe de novos membros, né? Então hoje a gente vai estar estudando a lição número 7, seu compromisso com a formação da família cristã. Então você já pode pegar a revista em casa, respondendo, fazendo as questões, e aí logo qualquer dúvida, qualquer questionamento que surja, a gente está à disposição para aprender juntos, para trocar juntos, tá? A lição começa aqui na revista a partir da página 36, amém? Mas antes de mais nada, eu queria orar com você. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, Pai. Abençoa esses momentos de estudo, Pai, que a nossa mente possa estar atenta, o nosso coração possa estar sensível, Pai. Fala conosco, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos aqui separando esse momento para tratarmos de algo muito importante no coração de Deus, né, que é a família. Deus planejou, Ele criou a família nasce, começa, se inicia no coração de Deus, é a partir de Deus, a partir da direção de Deus, e a gente pode perceber isso na própria palavra de Deus. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 2, 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus já tinha criado o universo, já tinha criado a terra, os mares, os montes, já tinha criado a natureza, as árvores, os animais. E para coroar a criação, como coroa da criação, Deus coloca o homem no jardim. E aí dá algumas funções ao homem de coordenar, de dirigir o jardim, de conduzir o jardim. E aí ele percebe que o homem está sozinho. Ele fala, olha, o homem tem leão, tem girafa, tem boi, tem peixe, tem tubarão, tem tudo aqui, mas não tem ninguém que seja compatível com o homem. Não tem ninguém que seja igual ao homem, que seja da mesma espécie do homem. Eu preciso de alguém, e Deus reconhece que Ele precisa colocar no jardim alguém que seja compatível com o homem, alguém que seja igual ao homem. Daí Ele cria a mulher, que é a parceira do homem na missão, a parceira do homem nas funções, nos objetivos do cuidado com a terra, no cuidado com tudo que era responsabilidade do homem, a mulher era parceira. E a partir daí Deus cria e institui o casamento, né? E aí nesse mesmo capítulo 2 de Gênesis, só que aí no versículo 24, diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Percebe que Deus ele olha pro homem, para a mulher, ele fala, olha, vocês vão, e aí na história da criação, na história da humanidade, ele vai dizer, olha, em dado momento o homem vai abandonar a sua família e uma mulher vai abandonar a sua família e os dois vão se tornar, os dois vão andar juntos. A tal ponto, e o que Deus fala, a direção de Deus vai dizer que os dois irão se tornar uma só carne. Em outras palavras, os dois terão o mesmo propósito, terão um mesmo objetivo, uma mesma missão. Eles estarão juntos numa mesma missão, né? E a principal missão que Deus dá a todos nós, que Deus dá a cada um de nós, e uma vez casados, uma vez em família, é a missão de honrar e glorificar o nome de Deus em todas as coisas. Então,
na minha vida, na minha maneira de viver, na minha maneira de conduzir a minha vida, eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso dar glórias a Deus. Eu preciso que o nome de Deus seja glorificado. Seja na maneira como eu fale, na maneira como eu me relaciono, na maneira como eu me visto, na maneira como eu interajo com as outras pessoas, na maneira como eu uso as minhas redes sociais. Eu preciso glorificar o nome de Deus. O nome de Deus precisa ser glorificado. E aí, quando casamos, quando começamos uma relação com uma outra pessoa, é necessário que os dois juntos tenham um objetivo, tenham uma missão de tornar o nome de Deus conhecido, de glorificar o nome de Deus. Daí, porque Deus nos orienta através do apóstolo Paulo, e aí eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Diz assim a palavra do Senhor: não ponho em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Se o principal objetivo do casal é glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus, permitir que o nome de Deus seja engrandecido, né? E vale a pena dizer que você pode honrar e glorificar o nome de Deus amando a sua esposa, tornando ela, cuidando dela como um vaso mais frágil, dando honra, respeito a ela, amando a ela como Cristo amou a igreja, é a referência que o apóstolo Paulo vai fazer. E a mulher pode honrar e glorificar o nome de Deus sendo submissa, isso quer dizer, sendo parceira na missão com o marido, estando os dois juntos numa mesma missão, juntos num mesmo objetivo, juntos numa mesma direção. O amor e o cuidado que o marido tem para com a esposa e o amor e o cuidado que a esposa tem para com o marido são demonstrações de que estamos honrando e glorificando o Senhor e a sua palavra. Ok? E daí, pensando que se o nosso objetivo é glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor, se nós temos um relacionamento, aqueles que não casaram, se buscar um relacionamento com alguém que ainda não assumiu, com alguém que ainda não deseja assumir um compromisso com Deus, alguém que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, nós realmente estamos andando em objetivos diferentes, em propósitos diferentes. E aí temos uma tendência a que a coisa não aconteça certo. E é por isso que a palavra de Deus nos afirma, olha, não se una com alguém que não glorifica a Deus, não se una com alguém que os objetivos não são o Senhor, que a prioridade não é o Senhor, que o objetivo não é agradar a Deus, que Deus não é o mais importante da sua vida, porque são objetivos, é uma missão diferente da sua, é um propósito diferente do seu. Então, em especial para aqueles que ainda não casaram, para aqueles que ainda não iniciaram um relacionamento, quando for começar, pense em alguém que tem os mesmos sonhos que você. Pense em alguém que tem as mesmas prioridades que você. Pense em alguém que coloca como importante as mesmas coisas que você coloca. E prioridade e importância só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Busque se relacionar com alguém que coloque como o mais importante, como principal, como primordial da sua vida. Se relacionar com Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É isso que é necessário para o nosso relacionamento com Deus. Tudo bem? Mas, baseado nessa pergunta, surge uma outra pergunta. Você está começando uma caminhada no Evangelho e você tomou uma decisão ao lado de Jesus, só que o seu esposo ou a sua esposa ainda não se decidiu ao lado de Jesus, ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Como é que a gente fica nessa circunstância? Como é que a gente fica? Ainda as prioridades não são as mesmas. Você deseja estar na igreja, você deseja estar servindo ao Senhor e o seu esposo ou sua esposa não têm as mesmas prioridades. O que nós podemos fazer? E a palavra de Deus é tão sábia que ela tem conselho para tudo.
Nós podemos andar na direção e nós devemos andar na direção da palavra de Deus. Ela é orientação, é bússola, é norte, é condução, direção para as nossas vidas em tudo. E daí a importância de falarmos sobre isso. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 12 a 14. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. É interessante que a Bíblia fala que, olha, você decidiu caminhar com Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, você decidiu caminhar com Jesus, você decidiu começar a andar na direção de Deus, abriu o coração, aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, mas o seu esposo, o seu cônjuge, seu esposo, a sua esposa, ainda não decidiu, ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, e a orientação da palavra de Deus, através da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ande com ele, seja sal da terra, seja testemunha do Senhor, glorifique a Deus na sua vida, glorifique a Deus no seu casamento, glorifique a Deus no trato com seu esposo, com a sua esposa, e através da sua vida eles vão de alcançar o Evangelho. Através da sua vida eles irão de entender a mensagem do Senhor Jesus. Através da sua vida eles vão ser alcançados pela palavra do Evangelho. Você é agente de transformação. O apóstolo Paulo vai dizer para o carcereiro: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se coloque na posição, se coloque no lugar de Deus, porque através da sua vida, Deus começa uma obra na tua casa. Se mantenha firme no propósito e na direção que Ele espera, porque a partir daí, a obra de Deus alcança a sua casa. A partir de você, a obra de Deus alcança a sua família. Deus está começando com você, mas Ele vai alcançar todos os seus. Se mantenha firme na direção e na pregação do Evangelho. Precisamos investir nos nossos relacionamentos, né? Então, através do esposo, da esposa firmado no caminho do Senhor, firmado na direção, na dimensão do Senhor, a palavra de Deus alcança aquele que ainda não entregou seu coração a Jesus, aquele que ainda não começou a andar com o Senhor Jesus, ainda não está com a sua vida, com a sua mente tomada, dominada, com seu coração entregue nas mãos de Jesus Cristo. Então, se esse é o seu caso, se você ainda não viu toda a sua família, não viu seu cônjuge, não viu seu esposo, sua esposa entregue nas mãos do Senhor, continua firme, persista, que Deus logo logo vai dar a vitória, que logo logo ele vai entender a mensagem do Evangelho, ela vai abrir o coração para Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós cremos nisso. Mas é bem verdade que existem coisas que precisam estar como norteador da família, né? A construção da família, a casa, a base, precisa estar com uma base bem firmada, né? E a palavra de Deus que fala que o vínculo, o elo, aquilo que aproxima a família, que mantém os ligados, é o amor. Uma das coisas que vai manter a família ligada, conectada, é o amor. E a palavra de Deus vai dizer isso lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 14. Colossenses 3,14. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. A palavra de Deus vai dizer que
em relação a todas as coisas, acima de todas as coisas, que eu e você possamos estar cheios de amor. E o amor vai nos unir, o amor vai unir a família, o amor vai unir o casal, vai permitir que nós possamos andar juntos, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades. O amor é o elo que vai unir o relacionamento. É necessário nutrir a cada dia o amor. É necessário que o esposo, a esposa, possamos nutrir um pelo outro o amor. E é interessante que, falando de casais, falando de casamento, né, vivemos dias de isolamento social, de fora, das pessoas que estão longe, né? Mas Deus tem nos dado uma oportunidade de estarmos perto da nossa família. Deus tem nos dado a oportunidade para muitos de passar mais tempo do que normalmente passavam com a família. Deus tem nos dado a oportunidade para muitos que estavam ocupados com muitas atividades, com muitas responsabilidades, dar uma parada e prestar atenção na família. E aí nos dá a oportunidade de exercitar o amor, de exercitar amar, de exercitar colocar-se, se entregar um pelo outro, se dedicar um pelo outro, de exercitar sermos família em todo o tempo. Que privilégio que você esteja aproveitando bem o tempo que Deus tem te dado, aquilo que Ele tem feito através de você, usando todas essas circunstâncias para te aproximar dos seus e ser relevante na sua casa, ser relevante no meio de sua família. Mas, além do amor, existem outros pontos, existem alguns pontos que a família precisa estar montada, precisa estar fortalecida, né? Hebreus 13:4 fala disso, fala de pelo menos um outro ponto desse. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Outra base, se o elo, a comunhão, a unidade do casamento é formada pelo amor, nós também no relacionamento somos unidos, somos fortalecidos pelo compromisso, pelo respeito, pela lealdade. Muitas vezes, na rotina e na dinâmica da família, os relacionamentos vão ficando meio desgastados, nós vamos passando por dificuldades, por momentos não tão bons assim nas relações, mas o que vai nos manter muitas vezes é o nosso compromisso, a nossa lealdade. Muitas vezes o nosso olhar para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso cônjuge, o nosso olhar já não vai ser com tanto carinho, com tanto amor, com tanta expectativa, mas o nosso compromisso, o nosso relacionamento, a nossa lealdade vai manter o nosso relacionamento de pé, vai manter o nosso casamento firme na rocha que é Jesus Cristo. E encerrarmos Marcos capítulo 10, versículo 9, diz assim: portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O objetivo de Deus, e quando Ele cria Eva para Adão e assim nos abençoando nos relacionamentos, nos casamentos, é que o que Deus planejou e o casamento que foi abençoado por Deus, conduzido e direcionado à condição de Deus, né? A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus falando, olha, o que Deus uniu, que o homem não separa. O que foi plano de Deus, plantado nele, conduzido nele, o relacionamento, o casamento, que não seja dissolvido, que não seja separado. Hoje em dia as pessoas estão terminando os relacionamentos pelos motivos, pelas razões mais insignificantes. Qualquer coisa é motivo para acabar um casamento, qualquer coisa é motivo para acabar um relacionamento. Que não seja assim, que possamos estar firmados no Senhor, possamos estar unidos em amor, possamos estar estruturados no compromisso, na lealdade. Às vezes você olha
para o seu cônjuge, anos de relacionamento, olha para o seu esposo, olha para a sua esposa, fala, mas não eram esses os planos que eu tinha para minha história, para meu casamento, mas creia que Deus tem te dado, e creia que Deus pode fazer novo todas as coisas, que depende de nós nos colocarmos na disposição, no centro da vontade de Deus, crendo que Deus pode restaurar todas as coisas. Deus pode restaurar todos os relacionamentos. Não existe nada que seja impossível para o Senhor. Não existe nada que seja descartado para Deus. É necessário que estejamos lutando pelo nosso casamento em todo o tempo. Hebreus 13:4 fala que seja honrado o matrimônio, que seja tratado com muito carinho, com muito cuidado o casamento, né? Nosso objetivo hoje, nessa conversa de hoje, na lição 7, ela vem tratar disso, de como se formam os relacionamentos. Permitindo Deus, semana que vem a gente vai estar conversando sobre a lição 8, e aí falando sobre família cristã, sobre o papel dos pais, dos filhos, o papel da família, a responsabilidade de cada um no seio da família. Mas hoje, esse pontapé inicial falando da responsabilidade do homem e da mulher, do casal, de quando unidos juntos para formar uma família, tá? Você que ainda não está casado, você que já está casado, todos juntos, possamos, que ainda não está casado, ter uma oportunidade para estar pensando e planejando e para iniciar um relacionamento pautado em Deus, né? Você que já está casado, coloque a sua vida, você e seu esposo, sua esposa, na mão do Senhor. E se ele ainda não é convertido, se ela ainda não é convertida, ore por ela. Faça a sua parte, pregue a palavra de Deus, e deixe que Deus vai fazer a obra. Fique firme, Deus te abençoe, fique na paz, tá? Semana que vem, permitindo Deus, estaremos juntos, continuando a estudar a palavra de Deus, continuando as lições desta turma, da classe de novos membros. Você possa estar convidando outras pessoas para estar assistindo essa aula, para estar estudando juntos. Como falei semana passada, estamos abrindo outros canais de comunicação para que nós, mesmo que distantes fisicamente, possamos estar juntos em todo o tempo. Possamos aproveitar tempos significativos para sermos ensinados por Deus, sermos doutrinados por Deus e recebermos, mesmo que de longe, mesmo que de forma virtual, o abraço dos nossos irmãos. Deus te abençoe, te dê dias de paz. Que Deus esteja com você, que você sinta a presença de Deus, que Ele está com você o tempo todo. Que você sinta a presença de Deus o tempo todo, que você o busque, o coloque sempre como prioridade de sua vida. Na paz, Deus te abençoe. Podemos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelos instantes que passamos aqui, Pai. Pelo tempo que passamos estudando a Tua Palavra, falando de um assunto tão importante, Pai, que é a família, que é o casamento, Pai. Queremos entregar nesta hora o casamento, a família de todos os meus irmãos, Pai. Pai, seja dos que casados são, dos que ainda não são casados, Pai, seja de famílias grandes, de famílias pequenas, Pai, seja de talvez algum que esteja sozinho nesta hora, mas que o Senhor esteja com todos, com eles em todo o tempo, Pai. Abençoa a sua casa, abençoa as suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.